O Império Mongol é uma das maiores expansões territoriais da história, mas também um dos mais temidos e cruéis. Sob a liderança de Genghis Khan, essa civilização marcou sua era com violência implacável, conquistando vastas regiões da Ásia até a Europa Oriental. Mas o que realmente motivava a brutalidade dos mongóis? A história, muitas vezes contada em termos heróicos, esconde as sombras de suas campanhas de destruição. Por trás da força e da disciplina de seu exército, estava uma filosofia de guerra sem limites, onde a aniquilação de povos inteiros era vista como uma estratégia legítima para garantir o domínio. Como esse império conseguiu, com um número relativamente pequeno de guerreiros, derrotar impérios vastos e poderosos? Quais as táticas de guerra que fizeram os mongóis temidos em todo o mundo? Este vídeo se propõe a revelar o lado sombrio da conquista mongol, explorando o que acontecia quando eles marchavam sobre cidades, povos e culturas inteiras. Como as práticas violentas dos mongóis moldaram o destino das civilizações que atravessaram seu caminho. E o que podemos aprender com esse legado de devastação e vitória? Prepare-se para mergulhar em um dos períodos mais sombrios da história da humanidade e entender o poder destruidor do Império Mongol. O Império Mongol surgiu nas estepes da Ásia Central, onde os povos nômades se uniam para sobreviver em um ambiente hostil. Genghis Khan, originalmente chamado Temujin, uniu essas tribos sob uma única bandeira no início do século XIII, com uma visão de expansão territorial que transformaria a Ásia e além. Mas o que impulsionou essa sede de conquista? A história de Genghis Khan e seu império está enraizada em um profundo desejo de vingança pessoal e de unificação de um mundo fragmentado. Durante sua juventude, Temujin foi capturado por tribos rivais e viveu um período de humilhação e escravidão. Isso moldou sua visão de mundo, e ao retornar para sua tribo, jurou destruir aqueles que o humilharam. Sua habilidade estratégica não se limitava apenas ao campo de batalha. Ele soube como conquistar mentes e corações, fazendo alianças com outros líderes de tribos, e empregando táticas militares inovadoras, como a divisão de seu exército em unidades de ataque pequenas e rápidas, que podiam atacar simultaneamente em vários pontos. A principal força por trás da brutalidade mongol não era só a guerra em si, mas a maneira como eles lidavam com as cidades conquistadas. As ordens eram claras: ou as cidades se rendiam e entregavam seus recursos, ou enfrentavam a destruição total. Exemplos como o cerco de Nishapur, onde o número de vítimas foi imensurável, revelam a tática de destruição em massa dos mongóis. Esse não era um simples saque, era uma tentativa de semear o medo e garantir a submissão das populações. Muitos acreditavam que as práticas violentas de Genghis Khan eram simplesmente uma forma de fortalecer o império, mas para seus inimigos, era claro que a sobrevivência muitas vezes dependia da completa rendição ou aniquilação. O Império Mongol não era apenas um projeto territorial, mas também uma máquina de destruição meticulosamente planejada. A escalada da violência mongol é um dos aspectos mais devastadores de sua conquista. A abordagem de Genghis Khan não era apenas de guerra, mas de um terror psicológico estratégico. As campanhas militares foram executadas com uma precisão e ferocidade incomparáveis. Quando Genghis Khan atacava uma cidade, ele visava não apenas derrotar o exército inimigo, mas destruir a própria essência da civilização que estava no local. Ele criava um campo de batalha psicológico antes mesmo de sua chegada. Muitas vezes cidades inteiras eram dizimadas, como ocorreu em 1220, quando os mongóis destruíram a cidade de Samarcanda, considerada uma das joias da Ásia Central. Estima-se que, após a vitória mongol, mais de 1 milhão de pessoas tenham sido mortas, entre combatentes e civis. Além das mortes, os mongóis aplicavam uma política de extermínio brutal, que incluía execuções em massa, tortura e destruição de infraestrutura vital. Durante as conquistas, cidades como Merv e Herat sofreram com massacres tão intensos, que suas populações jamais se recuperaram. Esse tipo de destruição era uma parte integral da estratégia mongol: criar um medo tão grande, que as populações restantes se rendiam sem lutar, preferindo submeter-se ao jugo de Genghis Khan, a enfrentar a extinção. Além da destruição física, a violência mongol também foi simbólica. As práticas de deportação forçada, onde as populações eram movidas de uma região a outra, eram usadas como uma forma de desestabilizar economias inteiras e enfraquecer o espírito das civilizações. O Império Mongol,
Apesar de ser construído sobre a destruição, também buscava ordem. Para os mongóis, a violência não era apenas uma questão de poder militar, mas de garantir uma submissão contínua de todos aqueles que estavam sob seu domínio. O medo e a morte eram as ferramentas para construir um império estável, onde qualquer rebelião era imediatamente esmagada. A violência dos mongóis não foi limitada à sua própria cultura. Ela ressoou em todo o mundo conhecido. Na Europa, por exemplo, os relatos sobre os invasores mongóis geraram pavor e medo em uma escala sem precedentes. Os europeus, que até então estavam acostumados com os conflitos entre seus próprios reinos e impérios, ficaram completamente desconcertados com a velocidade e a brutalidade dos mongóis. Para eles, o modo de operação dos mongóis parecia mais uma força sobrenatural do que uma ação militar convencional. Os cronistas da época, como o monge franciscano Giovanni de Plano Carpini e o emissário papal Rainer de Hohenberg, descreveram os mongóis como uma força imbatível, com métodos tão violentos que as cidades se rendiam sem luta para evitar um massacre. A força que os mongóis trouxeram consigo não estava apenas na sua capacidade de destruição, mas também na sua capacidade de adaptar suas táticas militares ao terreno e à cultura do inimigo. Embora o Império Ocidental tivesse muitos guerreiros e cavalaria pesada, os mongóis se destacavam pela sua mobilidade, rapidez e inteligência estratégica. Para os muçulmanos do Oriente Médio, a chegada dos mongóis foi igualmente devastadora. Durante a invasão do Irã, os mongóis massacraram civis, destruíram mesquitas e desmontaram as principais cidades como Bagdá, que foi arrasada em 1258. A destruição foi tão completa que a cidade nunca mais recuperou sua grandeza. Mas os efeitos dos mongóis também são vistos de outra maneira. Entre as culturas conquistadas, existiam aqueles que viam os mongóis como portadores de uma nova ordem. Na China, por exemplo, a dinastia Yuan, fundada por Kublai Khan, neto de Genghis Khan, trouxe inovação política e transformações significativas nas infraestruturas de comércio e administração. Para algumas culturas, a brutalidade dos mongóis foi apenas um meio para estabelecer um império que mais tarde se revelaria uma potência econômica. No entanto, esse impacto foi muito mais complexo do que simplesmente um confronto de culturas violentas. Os mongóis conseguiram transformar por meio da força vastos territórios em uma rede interconectada de culturas, algo que poucos conquistadores conseguiram alcançar. Embora a violência dos mongóis seja frequentemente lembrada pela brutalidade dos seus ataques, é importante também compreender o contexto cultural e político que levou a essas práticas. Para os mongóis, a guerra não era apenas uma questão de conquista, mas parte de uma ordem cósmica e cultural profundamente enraizada em suas crenças e tradições. O próprio Genghis Khan acreditava ser um eleito dos céus para unificar as terras e governar com força, como um líder predestinado. Sua visão de um império mongol, embora fundamentada na violência, também refletia a busca por um novo tipo de organização e estabilidade política. Para ele e seus seguidores, os ataques e destruições eram uma forma de garantir a paz através do medo, uma prática de coerção que tinha como objetivo não apenas submeter as populações, mas integrá-las em um sistema mais amplo de governança. A ideia de justiça mongol não estava em punir arbitrariamente, mas em assegurar que a obediência fosse garantida, com severidade para evitar tumultos. Esse conceito de controle, embora cruel, era em parte uma reação ao caos e à fragmentação das regiões que os mongóis conquistaram. Eles acreditavam que, ao unificar as terras sob um império único, estariam promovendo uma espécie de estabilidade duradoura. Em muitas regiões da Ásia Central, a violência foi vista como uma forma de reiniciar o sistema social, depurando corrupções locais e estabelecendo novas normas. Para as sociedades que sobreviveram ao impacto mongol, a adaptação ao novo império trouxe benefícios a longo prazo. O Império Mongol facilitou o comércio entre o Oriente e o Ocidente, criando rotas comerciais seguras que permitiram o florescimento de um mercado global que conectava diversas culturas e economias. Os mongóis, apesar de sua destruição, tornaram-se uma força de integração de culturas, reunindo povos de diferentes origens sob uma rede de comunicação e comércio. A lição que podemos aprender com o Império Mongol é que, embora a violência tenha sido uma ferramenta de poder, sua construção de um império interligado ajudou a moldar a dinâmica econômica e cultural de todo o continente. Contudo, ao refletirmos sobre esse legado,
É fundamental entender que os custos humanos dessa conquista foram imensos e muitas vezes irreparáveis. A história dos mongóis é, sem dúvida, uma das mais fascinantes e perturbadoras da antiguidade. Suas campanhas de conquista mudaram o curso da história e deixaram um legado de violência e ordem, forjando uma rede interligada de culturas e impérios. Mas o que podemos aprender com esse passado sombrio? A brutalidade de Genghis Khan e seus sucessores não foi em vão. Ela nos oferece lições sobre os custos da conquista, os desafios da liderança e as consequências de uma busca insaciável por poder. Agora, queremos saber o que você pensa sobre essa história. O que você acha da violência dos mongóis? Foi um mal necessário para a construção de um império interligado, ou seria possível uma abordagem diferente? Deixe suas opiniões nos comentários abaixo, e se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias sobre os horrores e mistérios da antiguidade. Aqui, desvendamos os segredos e as sombras do passado para que possamos refletir sobre o impacto que essas histórias têm no nosso presente. Fique conosco para mais vídeos incríveis, e até a próxima.